Este foi um dos principais elementos bloqueadores para a implementação, em que tínhamos às vezes lideranças de topo muito motivadas, trabalhadores mais abaixo muito motivados, mas as lideranças intermédias a bloquearem a implementação de uma redução horária. Existem vários estudos na área da psicologia que indicam que o nosso tempo de concentração não vai muito mais além das 5 horas diárias. Quando nós implementamos mais culturas organizacionais e não cuidamos das nossas pessoas, acabam por sair as melhores e, consequentemente, acabamos por perder. Todos estes estudos que falam sobre as relações laborais tratam-se, na verdade, toda a literatura em gestão de recursos humanos até ao momento, que nos diz que de uma forma ou de outra, se tratarmos bem as pessoas de forma digna, tal reflete-se em retorno económico para a empresa. Estar num sítio que não gostamos é tão prejudicial ou mais até do que estarmos desempregados, Pedro. Eu sou uma pessoa com medo de alturas e então decidi iniciar aulas de escalada exatamente no sentido de resolver esta questão, que era um medo que eu tinha. A semana de 4 dias pode também ser realizada no formato da semana condensada, ou compressed week. Portanto, deixo essa nota porque o caminho para mudar o mundo é tratar as outras pessoas bem e não tratá-las mal. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Trio de Líderes. E nos últimos episódios vocês têm visto a solo, mas hoje temos uma convidada muito especial que, se vocês já viram um dos Leadership Talks, já a conhecem. Não vou dizer qual é, para vocês tentarem adivinhar. Vou só vos dar aqui algumas notas sobre ela. Já perceberam? É uma menina e, basicamente, ela fala sobre várias temáticas, quer enquanto professora, quer enquanto investigadora, e exerce a função de professora na Henley Business School, Sim. Isso bem, e diretora de Flexible Working no World of Work Institute. Com isto, acho que fica fácil de encontrar, se ainda não conheciam, e portanto convosco hoje a Rita Fontinha. Olá, muito obrigada, Sérgio. Rita, obrigado eu por teres aceitado o convite. E nós começamos por conversar antes do Leadership Talks, que era sobre a semana de 4 dias e o futuro de trabalho. E para te dizer algo que não te tinha dito ainda, portanto, nós, quando vimos o teu perfil, achamos que era perfeito para a conversa, mas não apenas para a conversa. Ou seja, achamos que tu terias de vir ao podcast, parece que te obrigamos a vir. Foi um bocadinho. Mas é com muito gosto. Bom, e apesar de ter muitas perguntas, já vou começar pela primeira pergunta, que é: quem é a Rita? Quem é a Rita? A Rita tem múltiplas facetas da sua vida e da sua personalidade. Eu profissionalmente sou professora associada na Henley Business School, sou também, como disseste, diretora da área de flexibilidade laboral. A minha investigação tem vindo a desenvolver-se neste sentido e a acompanhar as transformações no mundo do trabalho. Mais recentemente tenho estado envolvida na semana de 4 dias e essencialmente, noutros aspectos, sou mãe, faço escalada e acho que sou uma pessoa com uma mente aberta. Boa. Há muitas facetas que eu gostava de explorar e elas vão estar, por um lado, focadas na parte profissional, mas nós somos muito mais do que isso, não é? A parte profissional é apenas uma fatiazinha de quem nós somos. Já agora, por curiosidade, porque já fiquei curioso na altura do Leadership Talks, como é que começou essa vontade da escalada e do agora trekking que falaste hoje? Sim. Foi há cerca de 4 anos atrás que decidi experimentar a fazer escalada. Foi um desporto. Eu sou uma pessoa com medo de alturas e então decidi iniciar aulas de escalada exatamente no sentido de resolver esta questão, que era um medo que eu tinha. E a verdade é que o medo não desaparece, mas é muito mais fácil de gerir e tem sido, e na verdade tenho obtido muito prazer com esta atividade física. Eu era uma pessoa que não fazia desporto algum
e tem sido uma exploração muito interessante também desta parte de corpo-são em mente sã, e às vezes quando estamos no mundo da investigação, às vezes só se pensa na parte da mente e o corpo fica descuidado, e então é um desporto muito interessante que tenho praticado ao longo dos últimos anos. Boa, isso é quase uma terapia de inteligência emocional, no fundo. Sim, sem dúvida, exatamente. Muito fixe. E o que é que te fez, do ponto de vista profissional, enverdar por esta área? Descobriste... Eu não gosto muito de usar o termo propósito cada vez mais, porque posso dissecar isso, já o fiz noutras conversas, porque eu sinto que nós não temos apenas um, e aliás eu até acho que o nosso propósito é viver, mas para todos os efeitos era perceber se tu... Alguma coisa na tua educação fez com que tu quisesse enverdar por isto? Qual foi o trigger, basicamente? Sim, sim. Eu essencialmente, tal como falei na introdução, a profissão que eu teria se não fosse investigadora seria compositora. Andei muito tempo no conservatório e depois decidi enverdar pela parte da psicologia, com o intuito de fazer musicoterapia. No entanto, acabei muito por gostar muito da área da psicologia de trabalho e escolhi a psicologia de trabalho essencialmente porque acho que as pessoas passam muito tempo das suas vidas a trabalhar, algumas com propósito, outras menos, e tentar investigar esta questão da vida que é tão importante, às vezes também tão importante para o nosso estatuto social, para a nossa identidade, foi algo que me atraiu bastante e é algo que eu não pensei à partida. Sempre pensei bastante nesta articulação da vida pessoal e vida laboral. Depois enverdei por um doutoramento na área do trabalho temporário e outsourcing, portanto relações triangulares de emprego. E ao longo dos anos o meu trabalho tem evoluído para a ideia de relações flexíveis de trabalho, nomeadamente todas estas questões de mobilidade espacial, geográfica, mas também flexibilidade temporal. E mais recentemente, a partir de 2019, interessei-me pelo tópico da semana de 4 dias, que tem sido agora algo muito falado. Sim. Musicoterapia deixou de fazer parte da tua vida? A musicoterapia, nunca pratiquei a psicologia clínica, mas a música faz muito parte da minha vida e é algo fundamental. Já toco muito menos piano do que antigamente, também canto lírico, mas é algo que faz muito parte da minha vida e quero também passar esta vertente também ao meu filho. E acho que é algo bastante que nos faz, nós somos seres completos e esta parte artística em ligação à parte científica, acho que é bastante importante. Sim, gostava muito de saber mais sobre isso, sabes? Depois podemos trocar umas mensagens sobre isso, especificamente, que é para... Eu interesso-me por vários temas na generalidade, porque basicamente procuro saber mais no geral. E... não sabendo nada cientificamente sobre isso, mas já tinha lido algumas coisas que mais não são do que artigos de blog, onde a música teria um efeito terapêutico interessante. Portanto, gostava de saber mais sobre essa temática. Já agora, se recomendas algum livro, sim. partilhas. Faço sugerir isso. Nesta parte da psicologia em contexto laboral, mais concretamente pensando naquilo que é o impacto que o trabalho tem na felicidade. Já agora tens ali um livro que depois vais receber e que fala sobre a felicidade. O que é que tu foste observando ao longo do tempo? Isto porque há alguns estudos que eu tenho que apresento na certificação que estar num sítio que não gostamos é tão prejudicial ou mais até do que estarmos desempregados, por exemplo. Portanto, e depois existe aqui um conflito entre vários objetivos e pontos de interesse, mas o que eu gostava de saber é o que é que tu tens observado do ponto de vista laboral no teu dia-a-dia. O que tenho observado, e eu dou aulas de gestão de recursos humanos a alunos de licenciatura, e o que acontece é que aquilo que sabemos logo à partida é que para atrair uma pessoa para uma organização,
Aspectos como, por exemplo, a remuneração, a localização, são fundamentais, mas a remuneração pesa muito. Mas depois não é pela remuneração que as pessoas saem da organização. Saem porque, eventualmente, não gostam das relações laborais, pode haver questões com a liderança, questões também com os colegas, ou então pode ter a ver com a progressão na carreira. A pessoa sente que atingiu um teto e não há possibilidade de progressão. Mas este aspecto fundamental das relações interpessoais no trabalho é o principal motivo que leva as pessoas a sair da organização. E eu tenho-me interessado bastante por esses temas do comportamento organizacional e obviamente que a liderança está aqui tem um papel fundamental não só na relação direta, mas também no mitigar de potenciais conflitos entre colegas e essencialmente a minha investigação também tem passado por esta ideia do tempo de trabalho e de como é que esta liderança e a forma como esta liderança vê o tempo de trabalho se reflete depois na forma como as pessoas pensam que podem ou não ter flexibilidade, poder sair um pouco mais cedo ou não, ou trabalhar a partir de casa, ou ter uma semana de 4 dias ou não, todos estes aspectos. Há muita coisa interessante no que tu fazes e que eu sinto que a maior parte das pessoas não ouve ou vê ou valoriza até, que é a parte científica por trás de tudo isto. Porque, apesar de nós, na sociedade no geral, acredito eu, mas se eu tiver a dizer alguma inconfidência, corrijam, por favor, nós valorizamos mais o intuitivo, o não medível, mas eu acho que é assim, digamos por aí, faz com que não tenhamos suporte na ciência em concreto. E eu procuro segui-la, apesar de ser também uma pessoa intuitiva, mas tento basear a minha intuição em informação e factos, que é a base. E, pegando nisto, a maior parte das organizações, segundo os teus dados neste momento, as empresas que fizeram parte das amostras de estudos, elas, como é que é o modo de trabalho delas? Ou seja, é mais flexível, é menos flexível? Se já aplicam semana de 4 dias ou se não aplicam? Que tipo de ferramentas elas dão ao dispor dos seus colaboradores numa ótica de flexibilidade? E o efeito disso, que é o que é que tu sentes que funciona melhor para algo que é comumente falado agora no mercado e que eu gostava de falar melhor sobre isso, que é a felicidade organizacional. Ou seja, o que é que tu vais observando e validando que funciona melhor para com as pessoas naquilo que é o objetivo de toda a gente. Sim. Obrigada desde já por esta contextualização da pergunta. Este aspecto de que é importante ter o aspecto da ciência, mas também o aspecto da storytelling, que é tão importante, sobretudo nos média, para comunicar ciência. Penso que é fundamental ter estas ideias de como é que as pessoas passam o tempo, quando há uma redução de tempo de trabalho, o impacto que isto teve na vida das pessoas é fundamental. Por outro lado, é importante ter toda a parte científica. E aquilo que nós temos procurado fazer, eu e muitos outros investigadores nesta área, passa por tentar quantificar aspectos subjetivos do nosso pensamento, das nossas atitudes, e tem a ver sobretudo com, por exemplo, a utilização de métodos estatísticos, como modelos de equações estruturais, que nos ajudam a quantificar atitudes e depois ligá-las com variáveis mais objetivas nas empresas. E o que é que nós temos verificado com estas questões da semana de 4 dias especificamente? Nós temos pessoas nas empresas que trabalham quer de forma flexível, quer de forma nada flexível. Por exemplo, tivemos o exemplo da creche, em que é impossível trabalhar de forma flexível, porque as crianças estão lá, não é? E ao mesmo tempo temos também outros trabalhos em que há muita flexibilidade. O que nós verificamos foi que situações em que existe esta flexibilidade, as pessoas não valorizam tanto uma semana de 4 dias, não valorizam tanto uma redução horária. Ok. A pergunta foi mesmo muito vasta, Rita. E, como é lógico, é culpa minha, portanto, a forma como a fiz, afunilando e pegando no que estás a dizer. É óbvio que isto vai depender de empresa para empresa, não é? Portanto, numa determinada empresa, com base nas pessoas e o modelo de liderança, se calhar
os 4 dias não funcionam, ou o trabalho à distância não funciona. Portanto, há aqui várias coisas. Porque para mim o que faz sentido pode não fazer sentido para ti e vice-versa. Pegando então na semana de 4 dias, que é uma temática que, primeiro, sempre me despertou curiosidade. Portanto, eu conheci um bocadinho a história e, talvez por ser um preguiçoso, isto pode ficar mal, mas vou dizer na mesma. Portanto, eu sinto que o caminho é nós não trabalharmos. Portanto, é conseguirmos gerar receita sem trabalhar. Apesar disso ter aí muitas camadas que podemos tirar, mas a semana de 4 dias é uma ferramenta de liderança que permite que as pessoas que passam a poder usufruir disto, em princípio, e agora vou procurar a tua validação, em princípio se sintam melhores, em princípio se sintam mais felizes no trabalho, em princípio se fiquem mais tempo nessa empresa, por ter a semana de 4 dias, ou não. Isto é, as empresas que praticam a semana de 4 dias veem o efeito positivo dos colaboradores na mesma? Sim, estas empresas, geralmente estas empresas que implementam uma semana de 4 dias, já são empresas que têm muita preocupação com os trabalhadores. Portanto, já são empresas em que, no modo geral, existe uma preocupação e em que é dado um próximo passo que tem a ver com a redução horária. Então, nós, neste estudo piloto, decidimos comparar empresas que implementaram, de facto, uma semana de 4 dias com outras empresas que demonstraram interesse na ideia, mas depois acabaram por não ir avante com a semana de 4 dias. E o que nós verificamos foi que existe, de facto, uma diferença da redução horária. Portanto, estas outras empresas também são empresas em que há várias práticas de flexibilidade laboral, em que existem aulas de pilates e existem todos estes outros benefícios aos trabalhadores. Mas o tempo de trabalho é, de facto, um aspecto bastante significativo. E nós comparámos os dois grupos mesmo no sentido de termos um modelo quase experimental. Nunca é possível um modelo experimental puro, não é? Nem um randomized control trial. Mas estas empresas... E a nossa ideia foi, se estas empresas que já têm motivação para uma redução horária, se nestas não funcionar, então nas outras também não vai funcionar. Então foi daí a nossa escolha da amostra, que as empresas voluntariamente decidiram fazer parte. Tem impacto, sem dúvida, nos trabalhadores, portanto, em termos de todos os aspectos a nível de saúde mental, e aqui falamos de felicidade como um todo, mas nós temos várias métricas a nível da saúde mental, ansiedade, depressão, insónia, o praticar exercício físico, que aumenta, também o tempo de sono, que aumenta em 11 minutos por noite, em média, mas tendo em conta que nós dormimos muito pouco em Portugal, esse aspecto é interessante, mas também na sua satisfação laboral e, sobretudo, e com implicações muito grandes para a empresa, na redução dos níveis de absentismo e na redução dos níveis de turnover. Portanto, em termos de quantificar o impacto da semana de 4 dias para as empresas, nós, ao reduzirmos este turnover, estamos a reduzir muito os custos com recursos humanos. Se calhar vou só aqui explicar um pouco melhor esta parte. Segundo um estudo da Gartner, agora de 2024, em média, nós para repormos uma pessoa, isto em média de todas as funções e vários países do mundo, para repormos uma pessoa, quando ela sai, gastamos cerca de 9 meses do seu salário dessa pessoa. Ora, se nós tivermos uma empresa em que temos colaboradores que saem todos os anos versus uma pessoa que fique 5 anos, ora, as poupanças são substanciais. Portanto, este aspecto de ligar a ideia da saúde mental a um retorno financeiro para a organização é importantíssimo. E esta ideia de que não é um contra o outro, mas é importante valorizar os trabalhadores no sentido de que haja melhor desempenho da organização. Alinhados. Eu não conhecia em detalhe os 9 meses. Eu já tinha lido um artigo. Eu tenho a ideia que será no mesmo, mas acho que é anterior, que era a saída de alguém
representava um custo adicional de cerca de 6.000 euros, porque eu ia ter que alocar formação, esforço até a pessoa que substitui a mesma conseguir substituir efetivamente. E sempre que falo neste tema, eu penso numa teoria económica, que é a teoria da Akerlof, que está aplicada à simetria de informação no contexto de carros usados nos Estados Unidos, em que ele defende que existem dois tipos de carros. Os limões, que são os maus carros, e os bons limões, aliás, e os bons carros, que não têm o nome. E o que é que ele diz na teoria da assimetria de informação? Que os carros usados beneficiam em relação aos carros novos. Porquê? Porque no mercado em que não existe informação, porque há assimetria, as pessoas vão fazer um preço médio do carro. E o que é que isso significa? Significa que um carro novo que custava 2.000 euros e um carro velho, que é um limão, custa 1.000, passa a custar aquele modelo 1.500 euros. E o que é que acontece? Os carros bons saem do mercado e os carros maus ficam. Portanto, este paralelismo que depois de estarem a ouvir não estão a perceber de onde é que vem, tem a ver com o sentido que é quando nós implementamos mais culturas organizacionais e não cuidamos das nossas pessoas, acabam por sair as melhores e, consequentemente, acabamos por perder o capital intelectual que precisamos. E dentro destas ferramentas, como a semana de 4 dias, que têm efeito positivo, já agora, em relação às pessoas, eu também já li alguns estudos que creio que são Austrália, Estados Unidos, que dizem que algumas empresas que aplicaram a semana de 4 dias verificaram junto da população-alvo, das pessoas, não é? Que estas tiveram mais ansiedade, mais stress, etc. O que é que eu queria perceber contigo, tentando desmistificar aqui alguns conceitos, que é a semana de 4 dias, o conceito de definição propriamente dito, já agora, é trabalhar 40 horas em 4 dias ou é trabalhar menos tempo e, consequentemente, conseguir deixar de trabalhar 40 horas semanais e passar a trabalhar 32, 35, o que for? Esse aspecto é importantíssimo, porque quando falamos da semana de 4 dias, e quando falamos da semana de 4 dias no âmbito do estudo piloto em Portugal, do próximo estudo piloto que irá decorrer também nos Açores, do qual eu também serei coordenadora, estamos a falar sempre em redução de tempo de trabalho. Portanto, a semana de 4 dias pode também ser realizada no formato da semana condensada, ou compressed week, e nós verificamos este aspecto também no estudo do Reino Unido, mas depois quando comparamos a implementação de uma semana de trabalho condensada versus uma semana em que existe de facto uma redução horária, existem diferenças abissais e, sobretudo, a semana de trabalho condensada, isto é, trabalhar 40 horas em 4 dias, é muito negativa para as pessoas, no sentido em que, sobretudo para pessoas que tenham outras responsabilidades familiares, no sentido de cuidar de crianças ou de idosos, por exemplo, mas também pelo próprio facto que existem vários estudos na área da psicologia que indicam que o nosso tempo de concentração não vai muito mais além das 5 horas diárias. Daí a questão, para haver uma redução, e daí que nos perguntem, então, mas será que não era melhor então uma semana em que existam 6 horas diárias versus uma semana de 4 dias? Este é um aspecto importante que nós nos devemos debater, porque eu, enquanto psicóloga, acho que sim, pode fazer sentido a semana com 6 horas por dia, mas ao mesmo tempo, economistas, por exemplo, o meu colega Pedro Gomes, no sentido mais macro e no sentido macroeconómico, faz mais sentido que haja um dia livre e é-lhes libertado muito mais tempo, e as pessoas tendem a valorizar, quando lhes é dada a escolha, tendem a valorizar a ideia de ter um dia livre, sobretudo aquelas pessoas que não têm outra flexibilidade e que têm de se deslocar todos os dias, tendem a valorizá-lo. É também bom para a economia porque é desenvolvida a economia do lazer. Correto. Excelente ponto. Ou seja, na prática,
dando um exemplo rápido, portanto, nós o que decidimos foi, em 2022, sim, 1 de janeiro de 2022, fazer 4 dias e meio, ou seja, sexta-feira à tarde livre, ou seja, não mexer em nada de segunda à quinta, e a sexta-feira reduzir as 4 horas, portanto, passamos para 36. Desde 1 de janeiro de 2023, as 32 horas, ou seja, segunda à quinta apenas. E o que notamos é que, desde 2022, já com menos 4 horas, que a motivação aumentou, que já agora, portanto, isto, inclusive no Leadership Talks, levantou aqui algumas questões que eu acho que pode levantar também quem nos ouve, que é, eu senti maior produtividade das pessoas, em menos 4 horas de trabalho, mas depois o que as pessoas perguntam é, mas então, se as pessoas trabalhassem 40 horas, produziam ainda mais. Eu acho que há aqui um efeito que os psicólogos claramente conseguem perceber, portanto, que na prática é um efeito das pessoas. Se as pessoas estão a trabalhar menos tempo, se eu trabalhasse menos tempo, sentia-me mais feliz e, consequentemente, acho que ia dar o máximo nas horas em que estou a trabalhar. Portanto, eu via isto quando estava numa empresa onde os líderes eram melhores, ou eu me identificava mais com o estilo de liderança, eu correspondia melhor às expectativas dos mesmos. Sem dúvida, e deixa-me só dizer, neste caso o teu exemplo, como exemplo de liderança, no sentido que adota também a semana de 4 dias e não só vocês têm direito, mas eu trabalho 60 horas semanais, é bastante importante, não é? Porque se o líder não adotar estas medidas também, o colaborador fica muito mais retraído na possibilidade da implementação, quer da redução horária, quer de outras práticas de flexibilidade laboral. Mas, sem dúvida, existe uma grande... E eu acho que esse aspecto é muito importante. Nós tínhamos muita preocupação. Ao trabalhar em menos horas, então, por semana, mas querendo manter a produtividade, será que o ritmo de trabalho vai intensificar? E o que nós verificámos foi que 30% das pessoas nos disseram que sim, que o ritmo de trabalho intensificou. 30%. Muito não é. É um número... Mas é um nível... maior que o que eu estava à espera já agora. É verdade. Mas depois, quando lhes perguntámos, então preferia fazer as mesmas funções voltando a uma semana de 5 dias? Não. Não. Portanto, há uma intensificação sobretudo nos primeiros momentos de implementação, depois há uma estabilidade, mas os primeiros momentos de transição são de facto mais difíceis, mas não é impossível. E depois tem a grande parte das empresas, a maior parte das empresas manteve uma semana de 4 dias após o piloto. Há um ponto que eu queria entrar daqui a pouco, que acho que é um tema muito importante, e que tu falaste um bocadinho no Leadership Talks, que tem a ver com o facto de existirem diferenças entre homens e mulheres nesta sociedade, que tem muito que evoluir, é um facto, mas que, para todos os efeitos, os homens, se calhar, podem valorizar uma coisa, as mulheres outra, e depois tem a ver com o papel que, socialmente, estão a exercer nas suas famílias, não é? Eu ia a outro tema, mas já vou pegar neste, que foi este que trouxe. Portanto, o que é que tu observas nesta análise que fizeste? Portanto, existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres neste estudo? Ou seja... É muito significativa, sim. Nós usámos aqui uma visão dicotómica de género porque pronto, só tivemos uma resposta não binária, mas tendo em conta esta maioria, o que temos é, de facto, papéis de género muito diferentes que se refletem nos nossos dados. Isto é, quando é oferecido às mulheres uma semana de 4 dias, elas tendem a valorizá-la muito mais em percentagem do seu salário, em 32%. Do seu salário, enquanto os homens é de 23%. Okay. Portanto, a atribuição de um valor financeiro a uma redução horária é muito importante. E depois há a questão de olhar para o género de uma forma interseccional. As mulheres com menos dinheiro são também aquelas que valorizam mais uma semana de 4 dias. E isto porquê? Para já tem a ver com os papéis domésticos, não é? O papel da mulher, o trabalho fora do emprego, o trabalho doméstico, pesar mais nas mulheres. Então, sobretudo se estas mulheres tiverem menos dinheiro, não podem ter uma empregada doméstica, geralmente é sempre empregada, não é? Ou, por exemplo, comprar comida fora, ou ter um contabilista para fazer o IRS, ou... Não é? Portanto, todas estas atividades em que nós podemos fazer um outsourcing se tivermos dinheiro para tal,
Isso é comprar tempo, não é? Na prática isto é comprar tempo. As pessoas que ganham menos de 1.100 euros não podem. Então, o tempo que ganham é o tempo para fazer estas coisas, não para ficarem nesse dia com os filhos ou com a família, mas sim porque nesse dia livre lhes liberta para fazer todas essas coisas e depois podem aproveitar então o fim de semana com a família. É essencialmente isso que verificamos. Eu já tinha ficado com essa ideia quando falaste no Leadership Talks e achei mesmo muito curioso porque, apesar de parecer normal, não é? Porque, já vamos falar de normal, mas porque me parece que é assim a sociedade, pronto, é curioso verificarmos isso. Apesar de ser normal, não é bem feito, não é? É como o mito normal do Gabor Mate. Queria só acrescentar aqui uma questão. Mas nós aqui no estudo em Portugal não enfatizamos muito, ou não fizemos muito mais análises para além das 200 páginas do nosso relatório, mas o tempo que os homens, quando lhes é dado uma semana de 4 dias, o tempo que os homens dedicam à família, quando lhes é dado uma semana de 4 dias, também aumenta. Portanto, este aspecto também é importante, não é só... Portanto, os resultados refletem as diferenças de género que existem e a semana de 4 dias, quando é dada, pode ser um elemento de criar um baseline inferior para ambos os géneros, fazendo que não só as mulheres tenham mais tempo livre e seja bom para a saúde mental e todos os aspectos relacionados com o trabalho e com a interação família, mas os homens também. E o papel do homem mais relevante, sobretudo na criação dos filhos. E esse aspecto é bastante fundamental e a redução de tempo de trabalho, sobretudo em países como a Coreia e o Japão, está a ser encarada como uma medida demográfica. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, pensamos muito na redução do burnout. Nestes países asiáticos, é uma medida sociodemográfica. Nunca tinha pensado nisso. Incrível. Faz todo sentido. Nós estamos a falar muito da semana de 4 dias, que, em boa verdade, eu até diria que é, do ponto de vista de storytelling, a melhor forma de vender aqui a questão flexível, do trabalho flexível, mas existem muitas outras coisas que podemos conversar. Mas só para fechar esta, para já, porque acho que inevitavelmente voltamos sempre a ela, que é, dentro desta questão da semana de 4 dias, já agora, o estudo foi feito em 2023? Sim, junho de 2023 foi quando começou a implementação. Antes demos formação às empresas e agora teremos um novo estudo a começar na Administração Pública Regional dos Açores. Muito bem. Aqui uma pergunta que está agora a acontecer também no nosso caso e que tem a ver com o perfil de pessoas que fazem parte do nosso grupo. Portanto, nós aqui representamos a marca Tribo Líderes, mas nós temos outras marcas e as pessoas estão dentro dessas marcas. Dentro da amostra do vosso estudo, foi atribuído por essas empresas a semana de 4 dias, não é? Acho eu de várias formas, inclusive com a tal creche que falaste. E a minha pergunta é, desde junho de 2023 até agora, se alguma dessas empresas já inverteu para a semana de 5 dias? Se sim, em que moldes? Aumentou salários? Ou passou a aplicar e manteve tudo de forma constante? Passou a aplicar outras coisas? Ou seja, que diferenças é que notas, se é que existem, entre junho de 2023 até agora? Depois posso dar o meu exemplo, mas para perceber também. Sim. A grande maioria das empresas manteve a semana de 4 dias. As empresas que tinham feito uma quinzena de 9 dias também foi uma opção, portanto 36 horas em média. Trabalhavam uma semana 5 dias, outra 4. Nessas aí ainda a permanência foi mais fixa. O que é que acontece? Vou dar-te um exemplo de um caso que não correu tão bem. Era um caso em que as pessoas na empresa, era uma empresa de consultoria, e as pessoas que estavam na empresa-mãe tinham uma semana de 4 dias, mas quem estava nos clientes não. Okay. E então eles decidiram voltar atrás com a semana de 4 dias e passar a dar a todos, inclusive aos que estavam no cliente,
um formato de 10 dias em que pudessem usar a qualquer hora, em qualquer momento do ano. Portanto, 10 dias extra de férias por ano. E essa acabou por ser uma forma. Porquê? Porque os que estão no cliente, o custo é diferente, não é? Portanto, em termos de custos, houve esta questão, mas depois também foi a questão da equidade interna. E esse é um aspecto importante. Esta questão da representatividade destas empresas, em termos da economia nacional, foram sobretudo pequenas e médias empresas, mas a nossa economia é também assim. Não só a nossa, a britânica também, 90% são pequenas e médias empresas. É mundial mesmo. Mundial, exatamente. E o que acontece é que as grandes empresas tiveram mais relutância em aderir à semana de 4 dias. Há alguns grandes exemplos mundiais a implementar isto. Porquê? Exatamente uma questão de equidade, porque ao iniciar, geralmente não dá nunca para iniciar com toda a gente. Então há que escolher um departamento e depois é a lógica de como é que podemos então escolher este departamento. As nossas sugestões passam muito departamento onde haja mais turnover, departamento onde haja maiores níveis, indicadores de burnout. Por que não começar por aí? De qualquer modo, estas empresas têm sempre o medo interno da questão da equidade. Nesses casos pode ser útil pensar em outras medidas mais progressivas de redução horária, que podem passar por uma tarde livre, por exemplo. Ok, nunca tinha ouvido sobre isso, das grandes empresas. É interessante essa questão da equidade. Eu acho que faz sentido, porque o ser humano vai estabelecer sempre uma comparação. E, certo, é interessante. Portanto, o que é que eu estou a notar agora? Que, junto a algumas pessoas, dentro da equipa, o facto de não trabalharem à sexta-feira faz com que, dentro dos seus objetivos pessoais, tenham mais um dia para poderem trabalhar. E algumas pessoas, neste caso foi um par de pessoas, sugeriram trabalhar também à sexta-feira. E ou trabalhariam num part-time, por exemplo, ou então, se nós que temos trabalho para lhes dar, e automaticamente, com essas pessoas em específico, aumentar o valor salarial. Portanto, desde o início eu achava que isto poderia acontecer, no sentido em que eu retenho as pessoas mantendo um salário que deixou de ser de 5, passou para ser 4 dias, portanto elas viram o seu salário aumentado, do ponto de vista implícito pelo menos. Mas a partir do momento que querem trabalhar mais, portanto aumentamos o salário na proporção, ou seja, em vez de receberem aquele valor por 4 dias, portanto divido por 4 e tem um aumento de 25% de salário e passam a trabalhar também à sexta-feira por vontade própria, ou seja, o que nós definimos era os 4 dias. Portanto, tu notas que isso está a acontecer também ou ainda não? O que nós verificámos no estudo com estas empresas do setor privado em Portugal foi que neste período de 6 meses o que aconteceu foi que apenas houve um aumento de 2,5%, 2,5% do número de pessoas que tinha uma atividade extra. Geradora de receita. E que as pessoas que já trabalhavam, do modo geral, aumentaram em 2 horas por semana. Portanto, também não ocuparam o dia inteiro extra a trabalhar. Portanto, em termos de significância, não foi significativo o aumento de pessoas a ter um segundo emprego. Agora, a questão é, não temos ainda capacidade para generalizar. E essa é uma das preocupações. Será que, sobretudo nestas questões de equidade de género, ora então, se tivermos mais homens a querer trabalhar neste dia que já têm extra, será que vai aumentar de forma implícita o gender pay gap? Certo, faz sentido. Portanto, eu acho que é importante, não no sentido de limitar às pessoas o que é que querem fazer ou o que podem fazer com o seu tempo, mas em termos de trabalhar para a mesma empresa, pode criar aqui alguma desigualdade interna e voltar-se atrás, portanto, nesta questão da semana de 4 dias. Portanto, acho que são aspectos muito interessantes para tentar debater e explorar. Aqui a ideia não é ser ativista da semana de 4 dias, mas ser investigadora da semana de 4 dias e tentar perceber exatamente, este pode ser um dos desafios, mas ao mesmo tempo há uma série de outras benesses. Portanto, é aquela ideia de os ingleses têm uma expressão que é do not throw the baby away with the bathwater, que é não atire o bebê com a água do banho.
E a verdade é que o web é que são os vários benefícios para as pessoas e para as empresas, mas sim, pode haver esta outra implicação em termos da questão salarial, embora não tenha havido corte salarial e não pode nunca haver corte salarial quando se implementa uma semana de 4 dias. Mas esse é um aspecto importante a debater e quando se pensar numa aplicação mais alargada. Bem, eu estou muito curioso para saber o que é que vai acontecer no futuro, mas também para saber o que é que tu achas que vai acontecer no futuro. Ou seja, em termos de aplicação, porque eu ouço várias teorias, não é? A semana de 4 dias, como já é falado há muito tempo, eu creio que começou nos Estados Unidos, pelo Nixon, talvez. Sim. Foi o Roosevelt. Sim, já há muito tempo. E agora o Bill Gates, há pouco tempo, acho que foi num Tonight Show, alguma coisa desse género, disse que nos próximos 10 anos ele previa que íamos trabalhar 2 dias por semana. Tu, o que é que vês no futuro? Ora, esta ideia da semana de 4 dias, ou a ideia da redução do tempo de trabalho já vem também do tempo do Keynes, economista, não é? E ele falhou redondamente. Nós, na verdade, atualmente estamos a trabalhar muito mais horas, embora a tecnologia nos permita trabalhar menos. Agora, temos, obviamente, a inteligência artificial, e a inteligência artificial tem sido falado como este é o veículo para abrir espaço para uma semana de 4 dias para as pessoas. Temos outras vozes que nos dizem, será que isto é o espaço para trabalharmos 7 dias? Não sei dizer em concreto, sei que a inteligência artificial vai facilitar muitos aspectos do nosso trabalho. Nós fizemos ainda recentemente um estudo agora no Reino Unido, perguntando exatamente esta ideia, será que a semana de 4 dias pode surgir através da inteligência artificial ser utilizada como veículo para a redução de tempo de trabalho? E 57% das pessoas pensa que sim, mas as pessoas mais otimistas estão na área dos recursos humanos e das tecnologias de informação, mas depois temos outras pessoas menos otimistas. A minha ideia, essencialmente, é de que a inteligência artificial vai se desenvolver a um ritmo muito célere e vai ser difícil para as nossas sociedades lidar com ela, sobretudo numa primeira fase. E o que acredito é que pode haver, de facto, este espaço para a redução horária, mas tem de haver aqui um mudar de chip das organizações, das empresas, mas também das entidades públicas, no sentido de como veem o trabalho, isto porque temos de tentar mitigar o desemprego, não é? Que pode eventualmente advir daí. Pois, são várias as questões que tenho relacionado com isso, que é aquilo que, por exemplo, no World Economic Forum leio, é que, apesar de serem criados empregos, vão ser criados muitos outros. Eu li isso, acho que foi no estudo 2025, na altura, portanto isso foi para em 2023, acho que se ler agora é o de 2030 e provavelmente vai se manter isso. Mas eu tenho dúvidas do ponto de vista de pensamento económico, se de facto o número de empregos será mais positivo. Acho que vai haver muito mais freelancers, sem dúvida, portanto, nome individual. Mas tu achas que a inteligência artificial em si e tudo que seja esta tecnologia, etc., vai aumentar um fosso entre mais ricos e mais pobres, por exemplo? Achas que vai haver problemas de fundo do ponto de vista de, já agora, demografia e economia? Eu acho que quando se fala desta ideia da inteligência artificial e de eventualmente aumento do desemprego, e será que vamos ter um rendimento social único, e todas estas ideias são bastante pertinentes, mas ao mesmo tempo também temos a ideia de que em qualquer revolução industrial, revoluções tecnológicas, tem havido um repurposing, não é? As pessoas reinventarem-se e readaptarem-se. Eu acho que vamos estar... vai haver forças nos dois sentidos, mas este aspecto aqui dos esforços sociais eu acho que é bastante interessante e embora eu tenha uma investigação sobre isso e não é ligada diretamente à inteligência artificial, mas sim às práticas de trabalho flexível, em que nós inquirimos 2.000 pessoas no Reino Unido, em que falavam exatamente sobre esta ideia de a aceitação, a forma como veem
quer práticas de trabalho flexível, quer práticas de redução horária. E o que nos dizem é que as pessoas que estão em funções tradicionalmente associadas a não haver flexibilidade, nomeadamente logística, agricultura, portanto, construção, têm uma visão muito mais negativa destas práticas de flexibilidade laboral. E vice-versa, aqueles que podem ter têm uma ideia muito mais positiva. Mas esta ideia da flexibilidade aumenta a polarização. Portanto, nós temos ideias às vezes muito dispares e temos pessoas que às vezes nos dizem então se estas pessoas têm benefício de trabalhar flexivelmente, então será que deviam ser pagas menos? E eu acho que pode ser um catalisador de alguma polarização e instrumentalizada nesse sentido. No entanto, acho que há pluralidade suficiente no mercado para a coexistência, mas é possível que sim. E isto daria pano para mangas. Sim. Eu acho que este episódio vai ser mais longo, mas faz Tudo sentido. bem. Se tu estiveres bem, Tudo bem, estás, sim, claro. Então, boa. Deixa-me te fazer uma pergunta relacionada com outras formas de liderarmos pessoas e relacionada aqui com a flexibilidade laboral, que é o que é que tu vais observando e vendo e validando que é mais comum para as organizações, ou seja, que tipo de veículos são utilizados para, quando digo veículos, que tipo de benefícios são utilizados para as pessoas e quais é que tendem a ser melhor percepcionados pelas mesmas, por curiosidade, se é que, creio que sim, mas... Sim. Muita da minha investigação tem a ver com isso, tenho focado mais recentemente nas práticas de trabalho flexíveis, mas essencialmente existe um conjunto de benefícios que são valorizados pelas pessoas e podemos pensar que é ou ter fruta, ou ter aulas ou ginásio. Não, nada disso, nem mesmo sequer o layout. Trata-se das interações sociais. As interações com a chefia, com o potencial líder, com o chefe, que pode ser ou não líder, não é? E depois também com os colegas. E esta ideia de competitividade, até que ponto é que é nutrida de forma positiva ou não. Mas também depois todos estes aspectos de interação com a vida pessoal, nomeadamente a flexibilidade em termos de tempo e de espaço de trabalho e a ideia da redução horária, caso faça sentido. Estes são os que têm mais peso estatístico, fazendo os modelos estatísticos, na satisfação do trabalhador e na predição de se esta pessoa vai ou não sair. Tu vês que alguém utiliza isto de forma egoísta para conseguir reter mais pessoas e afins, sem concretizar, tu vês isso como uma ferramenta manipuladora / egoísta de utilizar? Para te responder, eu não vi maus líderes de topo, mas vi a semana de 4 dias ser bloqueada em muitas empresas que manifestaram interesse por chefias intermédias. Por chefias intermédias? Exatamente, sim. Este foi um dos principais elementos bloqueadores para a implementação, em que tínhamos às vezes lideranças de topo muito motivadas, trabalhadores mais abaixo muito motivados, mas as lideranças intermédias a bloquearem a implementação de uma redução horária. Ou seja, eu tenho a minha ideia, mas a minha ideia não é científica, ou seja, porque é que sentes que, ou viste que as lideranças intermédias estavam a bloquear? Algumas, foi em alguns casos, sim. O que acontece é que estas pessoas, as lideranças intermédias, têm uma implicação, uma ligação muito mais direta com o trabalhador. Então, e são também elas que são muito responsáveis pela avaliação de desempenho, por exemplo. E para implementar uma semana de 4 dias é necessário muito tempo e é necessário perder tempo a reajustar horários, há muitos sistemas de turnos, porque a empresa tem de se manter aberta, porque estamos numa economia que trabalha há 5 dias ou, muitos setores, 24/7. Então, criar sistemas de turnos, gerir estas relações laborais, dá trabalho. Então acabou por ser, às vezes, esses aspectos operacionais que dão trabalho, que acabaram por não avançar. Há empresas que usam a semana de 4 dias de uma forma interesseira. Eu ia dizer que
todas as práticas de recursos humanos que passam por employer branding são interesseiras, não é? De certa forma, nós queremos reter trabalhadores, par com isso e também aumentar a visibilidade da empresa, não é? Se a nossa empresa é uma boa empresa para trabalhar, estamos a fazer marketing, não é? E isso tem um interesse sempre egoísta, sem dúvida. Há sempre um interesse egoísta. No entanto, será que isso tem implicações boas para os trabalhadores? Sim, ora, então temos duas respostas simultâneas positivas. Sim, eu sou egoísta por fazer isto, ou seja, é inevitável. Ou seja, eu sei que vou ter resultados positivos com isto e, consequentemente, consigo percebê-lo. Acho que se for de forma inconsciente, pode ser estranho, mas assim, havia aqui muito a dizer sobre isto em concreto, sendo que as chefias intermédias em concreto, e pegando no que tu disseste, portanto, o líder principal ou os líderes principais podem estar motivados, mas eventualmente também podem exigir resultados às chefias intermédias e, consequentemente, recaia sobre eles esse peso e, portanto, não é por vontade própria das chefias intermédias que surge essa imposição, mas sim da liderança principal. Curioso. Faz sentido. Já agora, tu há bocado falaste sobre resultados e, do ponto de vista de storytelling, ser interessante as empresas e os líderes saberem que estas medidas trazem mais lucro. Eu conheço alguns estudos sobre isso, mas tu tens essa evidência e, já agora, onde é que as pessoas que estão-nos a ouvir aqui já há algum tempo podem ver os estudos que já foram feitos, estes resultados, e aceder à semana de 4 dias também para fazerem parte aqui do estudo? Ok. Assim, de um modo geral, portanto, todos estes estudos que falam sobre as relações laborais tratam-se, na verdade, toda a literatura em gestão de recursos humanos até ao momento, que nos diz que, de uma forma ou de outra, se tratarmos bem as pessoas de forma digna, tal reflete-se em retorno económico para a empresa. Certo. De um modo geral, e várias meta-análises representam esta ideia. No caso específico da semana de 4 dias, temos o nosso estudo acabou por ser um dos primeiros pilotos a nível mundial. Tivemos a Nova Zelândia, Estados Unidos, agora há vários estudos a decorrer, vários estudos piloto. Se querem aceder a uma semana de 4 dias ou querem aceder aos recursos que nós facultamos a estas empresas, nós criamos um website que posso depois deixar no link, podes deixar aqui no link, em que essencialmente damos a possibilidade das pessoas, das empresas, recorrerem a estes recursos gratuitamente, participando no nosso estudo, que é essencialmente a nossa ideia é continuar a recolher dados e criar uma espécie de observatório sobre a evolução da semana de 4 dias em Portugal, e com uma sessão de meia hora, também connosco, também gratuita, no sentido de ter acesso gratuito a estes dados que foram a estas informações todas, que passam por criar códigos de conduta, passam por ter minutas de como organizar os tempos de trabalho, fecheiros de Excel, todos esses materiais que posso deixar, e depois todas as networks a nível mundial que falam sobre a redução de tempo de trabalho. Ou seja, na prática, quem quiser saber mais sobre isto, para já continua o podcast, mas fica aqui em baixo tudo o que precisam e passam a ter acesso. Há aqui uma coisa, Rita, que está relacionado com isto e, apesar de eu estar, não estou frustrado, mas vou tentar passar aqui alguma frustração sobre isso, porque já estive frustrado, agora já não estou, o que é. Eu sinto que vai ser cada vez mais difícil, pelo menos num período de tempo que prevejo que irá acontecer no futuro, explicar às pessoas que tratar bem os outros tem resultados mais positivos. Há bocado falamos sobre egoísmo, eu gosto de falar sobre egoísmo e altruísmo. Acho que tudo o que nós fazemos é sempre egoísta, mas pode também ser altruísta. E neste registro, o que eu vejo fruto de narrativas mundiais é que tratar mal os outros é o que faz sentido. Porque vai ser mais fácil ter resultados assim, porque só assim é que as pessoas correspondem, porque só assim é que as pessoas funcionam, porque o ser humano é um ser mau e, consequentemente, nós temos que
aplicar aquele provérbio que é olho por olho, dente por dentro. Eu queria só enfatizar isto, que as evidências científicas demonstram que quanto melhor tratamos as pessoas, melhores são os resultados. É isso mesmo. É Portanto, isso. nós temos várias meta-análises que demonstram isso, vários estudos quantitativos. Muitas vezes são estudos quantitativos publicados em revistas científicas na área dos recursos humanos, da psicologia organizacional. Porque é que não são muitas vezes encarados porque as vozes da área financeira, da área de economia, geralmente não estão habituadas a estes estudos, não estão habituadas a ligar estas variáveis subjetivas com variáveis concretas. Mas eu acho que nós podemos fazer muito a esse nível. Eu acho que quem faz investigação nesta área, e eu gosto muito desta investigação, porque demonstra exatamente isto, que não é que tratar as pessoas de forma digna tem geralmente resultados favoráveis para as organizações a longo prazo. Eu quis só voltar a trazer essa nota, porque se tu estás a ouvir, se tu és egoísta como eu sou, que ao bocado disse que era egoísta, sabes que vais ter um benefício com isto. Mas tu és muito boa pessoa e ouves isto, também vais continuar a ser boa pessoa, não é? Pronto, mas se, para todos os efeitos, toda a gente que lidera as organizações percebesse que esse é o caminho, acho que não íamos corrigir o egoísmo e o altruísmo, mas íamos ter empresas com mais lucro, com mais dinheiro, que se calhar é o que algumas pessoas que nos ouvem estão em busca. Portanto, deixo essa nota porque o caminho para mudar o mundo é tratar as outras pessoas bem e não tratá-las mal. É curioso. Pronto, enfatizar isso. Rita. Sim. Estamos quase a terminar aqui esta nossa conversa, que eu espero que se prolongue no tempo, fora das câmaras, claro, e algumas coisas que eu te queria perguntar sobre ti especificamente. A primeira é uma pergunta que é uma pergunta comum e que é uma pergunta para a qual eu não sei se tenho resposta, mas vou-te a fazer a ti, porque tu é que és a entrevistada. Sim. Que é, qual é o teu propósito enquanto profissional, enquanto pessoal? Qual é o teu propósito? O meu propósito, acho que primeiro que tudo, é trazer ao mundo um impacto positivo, quer a nível mais micro, quer ser uma boa mãe, mas também a nível mais macro, quero contribuir com o meu pedaço de dados, de informação, de ideias que possam eventualmente trazer uma mudança positiva. Eu sou originalmente psicóloga, como disse, portanto, para mim importam as pessoas e ter este aspecto aliado à ideia de que nós vivemos numa economia e numa sociedade e que nós tratamos bem as pessoas e isso está também associado a crescimento económico, acho que é bastante importante enfatizar. É nesse sentido que quero que o meu contributo esteja. Obrigada. Gostei do nível micro, que para mim é macro, ou seja, sim. deixar... Micro porque é meu, mas sim. E dentro desta tua caminhada que tens vindo a percorrer e que eu acho que mais pessoas vão conhecer o teu trabalho, o que é que tu te vês a fazer no futuro? Ou seja, o que é que tu vês que é o teu caminho daqui a 10 anos, 15 anos? Já tens isso na tua cabeça? Tenho algumas ideias. Eu gostava de continuar a ser uma pessoa que faz investigação sobre esta área, sempre com uma ligação muito direta às empresas, se calhar mais direta agora do que de antes. De antes eu era muito estatística e agora ter uma visão mesmo mais, até um pouco mais qualitativa e também tentar contribuir e ver como as relações laborais de uma forma lata vão evoluindo ao longo do tempo e como nós podemos também usar a nossa investigação para informar decisões a nível das organizações, mas também a nível mais social e trazê-las sempre com uma forma fundamentada e muito transparente e não com achismos, mas sim com uma visão científica do mundo.
Eu, nos últimos episódios, pronto, mas nós tínhamos pensado aqui em conversar de uma forma um bocadinho diferente também. Portanto, nós vemos que há aqui muitos temas que não abordamos e que eu gostava de abordar. Eu não vou ter tempo para todos, mas houve algo que tu disseste, houve muitas coisas que disseste na introdução que eram interessantes já agora. Mas vou só pegar numa que foi o início da nossa conversa, ainda quando não estávamos a gravar, e que está relacionado com um dos teus livros favoritos, que, se não estou em erro, era A Origem das Espécies, do Charles Darwin, certo? O que é que esse livro chamou em ti? E a pergunta surge porque eu acredito que a leitura seja fundamental para várias coisas. No meu caso é a biblioterapia, portanto eu uso-a para me sentir melhor, para evoluir. E o que é que te trouxe A Origem das Espécies de Charles Darwin para dizeres que é um dos teus livros favoritos? A Origem das Espécies do Charles Darwin acaba por ser o primeiro livro que li quando emigrei para a Inglaterra. Esta ideia da imigração acho que é bastante importante e foi algo muito transformador também na minha vida. Aqui não foi o livro em si, foi pelo que é que o livro representa. O Darwin escreveu os primeiros rascunhos quando viajava no Beagle e saiu e explorou. E esta ideia de sair, explorar para fazer ciência é bastante importante. E depois acabou por criar uma teoria que veio revolucionar bastante a ideia da evolução humana. E a verdade é que me diz muito em termos da forma como eu quero estar no mundo, que é explorar com uma visão muito plural e muito abrangente e focando especificamente na forma como as pessoas trabalham, mas vendo de uma forma também científica, mas sempre de uma forma, penso eu, humana. Ok. Isso teria mesmo pano para mangas. Mas vou-te só fazer mais duas perguntas finais. A primeira era: se tu hoje tivesses a capacidade de sustentar de forma infinita, ou seja, se tu não tivesses necessidade de trabalhar para obter esse dinheiro, o que é que farias? Creio que faria exatamente o mesmo. Se calhar não com o mesmo tempo dedicado a tal, mas creio que faria exatamente o mesmo. Se calhar dedicando um pouco mais tempo à parte musical e interpessoal também com a minha família, acho que era importante. A segunda pergunta e última, que é mais um conselho. Que conselho é que darias às pessoas que nos estão a ouvir para poderem liderar de uma melhor forma? Se é que esse conceito de melhor existe. Eu acho que para os líderes o mais importante será tentar perceber o que é que realmente importa para as pessoas e perceber que as pessoas não são todas iguais, portanto pode ter de haver uma articulação em termos das práticas que implementam, no sentido de dar a melhor resposta, porque igualdade pode não significar equidade, então perceber com quem estamos a trabalhar para sermos os melhores líderes no sentido de procurar aquilo que elas querem, como te ouvi já dizer no teu podcast, e não aquilo que nós achamos melhor para elas. Perfeito. Yeah. Não vejo melhor forma de terminarmos este podcast, eu só vou buscar uma coisa que me esqueci ali. Muito obrigada. Isso é um agradecimento por teres vindo, basicamente é uma canequinha como já tens, essa é para o teu filhote, ou a outra era para o teu filhote. Um livro que é um livro do Jorge Bucay, ele é um escritor argentino. E já agora, pronto, que é O Caminho da Felicidade. Ele tem outros livros. Quem me falou dele já agora foi o Miguel Neiva, um abraço para ele, do Colored, porque ele falou nele na introdução do episódio e eu fiquei com o Jorge Bucay na cabeça e quando o li pela primeira vez é um livro delicioso. Espero que gostes. Muito obrigada, muito obrigada. E obrigado por teres vindo. Malta que assistiram aqui ao podcast vão ter a oportunidade de ver aqui o link e se podem te contactar no LinkedIn e afins. Exatamente. Ok, exatamente. Muito obrigada. Bem, malta, para terminar, espero que tenham gostado deste episódio tanto quanto eu. A Rita falou-nos aqui de muitos temas que eu gostava de ter dissecado mais, mas que pelo tempo não conseguimos. Mas há uma série de notas que a Rita aqui abordou
que resultam do trabalho dela e que são ciência, que eu acho que deveríamos levar connosco. Eu tenho a certeza que já os levo comigo, espero que vocês também os levem. E enfatizo a última, apesar de não ser apenas a única importante, falamos de muitas coisas mesmo, mas vou voltar a enfatizar esta, que é: quando nós tratamos bem as pessoas, nós somos recompensados, seja com a oxitocina ou aquilo que eu acho que a maior parte da malta terá à procura, que é com resultados, lucro. E, portanto, essa é uma ferramenta fundamental para mudar o mundo e quanto mais não seja o nosso e o das pessoas que nos rodeiam, e fica essa nota de o podemos aplicar. Por isso, se ainda não subscreveram este canal, aproveito para vos sugerir fazê-lo, comentar este episódio para podermos chegar a mais pessoas também. E se conhecerem alguém que precisa de ouvir falar sobre flexibilidade no trabalho, sobre a semana de 4 dias e sobre pessoas, então mandem-lhes este podcast aqui com a Rita Fontinha. E vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.